E a gente começa agora mais um Entre Linhas e Balões. E hoje a gente vai falar sobre dois gibis aqui de bastante bem-humorados que falam sobre os universos da Marvel e da DC, né? Sendo que eles são o Sérgio Aragonés Destrói a DC e Sérgio Aragonés Massacra a Marvel, né? Que o Sérgio Aragonés é um reconhecido desenhista da revista Mad, né? Fez muitas outras coisas, como o próprio Gru aqui, que a gente tem atrás aqui, que é uma paródia do Conan, né? Desses heróis épicos, assim. E essas revistas, elas justamente são revistas, vamos dizer assim, endossadas, né? Porque elas são feitas pelas próprias editoras, tanto a Marvel quanto a DC, que de certa forma é uma homenagem do Sérgio Aragonés a essas editoras, né? Seja pelo que eles representam para ele mesmo, como pelo que elas representam para a própria história, para a própria indústria de quem realmente produz quadrinhos, né? Que é no caso ele e o Mark Evanier, né? Que são os dois caras que estão por trás aqui, ele no desenho e o Evanier no texto, né? Das duas histórias. Já é uma dupla que vem de muito tempo, né? Como tu falou, do Gru. O Evanier também é conhecido por trabalho como... trabalhou, por exemplo, no desenho do Garfield, foi roteirista do desenho do Garfield, que eu acho que é um grande cartão de visita para qualquer um, né? E é uma dupla que já vem, um trabalho já reconhecido, é um dos grandes nomes, talvez o grande nome nos quadrinhos de humor, assim. E não tenho dúvida de que tanto a Marvel quanto a DC se sentiram muito tranquilas de tirarem sarro delas desse tipo, né, por ser o Sérgio Aragonés. Porque apesar de ser uma revista de comédia, inclusive com piadas e coisas assim, singelas, também tem algumas críticas mais densas, né? Fala, por exemplo, da questão de tornar os personagens, principalmente no caso da DC, mais sombrios, né? Mais não tão bonzinhos como eram no passado, e ele já começa tirando um pouco de graça disso, né, dessa mudança. O que deixa transparecer, na verdade, é que o Aragonés é um cara que deve ter lido o gibi de super-herói na infância, na adolescência, no começo da carreira, lá atrás, e que acabou se mantendo um pouco afastado, né, porque tu vê que os referenciais dele são coisas bem antigas, né? Ele aqui no Sérgio Aragonés Destrói a DC, ele coloca aqui alguns principais momentos dos heróis da DC, né? Como o Superman aqui, o Super-Homem mostrando os principais fatos, principalmente aqueles que, se a gente lembrar do desenho, que é o desenho feito nos anos 40, desenho que falava muito isso, que ele conseguia pular prédios e tal, ele ironiza um pouco isso, e também ironiza essas passagens icônicas, como a chegada, né, do Kal-El à Terra, né, e a própria morte dos pais do Batman, né, que são muito referenciais em qualquer história desses personagens, né, sempre tem, volta e meia tem essas passagens, ele até brinca assim, vamos fazer essa cena aqui, porque faz 2 semanas que ninguém fala da morte dos pais, assim, dos pais do Bruce Wayne, e ele faz muitas homenagens com esses personagens icônicos, né, principalmente a Trindade aqui, o Super-Homem, a Mulher Maravilha e o Batman, né, e ele coloca aqui também como vilão, nessa grande homenagem à editora, o vilão, um selo da DC, ele acaba se revelando no final, porque segundo mostra aqui o Sérgio Aragonés, que ele e o Mark Evanier são personagens da história, aparecem eles desenhando, né? E parece que a história é feita pelo Aragonés. O Evanier fica meio de lado, assim, vamos ver o que esse cara aí tá aprontando, assim, né? Então o Aragonés fica bolando, assim, uma ameaça constante, mas nunca dizendo que ameaça que né? Só para fazer essas chamarizes aí, para passar um pouco desses grandes momentos das histórias desses personagens, e no final se revela que é um selo da DC, que a DC usava um selo ali nas décadas passadas, e o selo acabou sendo aposentado, e ele se revolta por ter sido aposentado, deixado de lado, e volta como vilão do universo para destruir a DC. E essa relação entre o Aragonés e o Evanier é interessante, porque sendo o Evanier quem escreve, provavelmente até a ideia dele, né? E mostra um grande motor por trás de tudo, o Aragonés, né? Aquela coisa, até porque ele é um personagem mais assim, né? Ele é a figura, sotaque, né? sotaque espanhol,
aquele bigode, coisa meio Salvador Dalí. Enquanto o personagem do Evanier na revista é um cara mais, um americano médio, um cara meio super-homem, assim, grandão, queixo mais quadrado. Então tem essa brincadeira consigo mesmo, né? Mais do que apenas com a indústria, né? Inclusive com o fato dele diz de não saber desenhar, que ele pega de mas está tudo errado, as proporções, não sei o que, ele brinca com isso também, né? E eu acho que o que dá pra gente perceber da época, eu li esse aqui na época que saiu, e lendo hoje, é que eu acabo, pelo menos eu olhando os gibis de super-herói hoje, acabo tendo um pouco a sensação de que a mesma sensação que o Aragonés passa aqui, né? Quando ele fala, por exemplo, que ele não sabe mais quem que é o Lanterna Verde, ou que ele não sabe quem que está usando a armadura do Homem de Ferro hoje, mas é alguém, que todo mundo já passou pelo Quarteto Fantástico e ele não sabe muito bem mais quem é quem. Então é uma sensação de quem acaba se afastando um pouco do gibi mensal, acaba tendo, né? E é uma coisa que eu não tinha na época, que hoje eu entendo o que ele quer dizer com isso. E ele também aqui ele reflete um pouco do momento dos anos 90, do quadrinho dos anos 90, né? Quase no final aqui, quando esse vilão, que é o selo da DC, vem tomar conta aqui, ele vem criticar essa fase meio sombria, assim, desses personagens, né? E daí ele até, depois ele acaba se tornando aqui um ser super poderoso, e ele diz assim, agora sou psicótico e mal desenhado, né? Que era bem, quem lembra do Rob Liefeld, esses artistas que surgiram nos anos 90, que ganharam ali os holofotes dos anos 90, sabe realmente esse exagero que tinha em alguns personagens, e essa carga pesada aí, que talvez seja resquícios ainda da onda do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, acaba realmente esse quadrinho ficando um quadrinho um pouco mais sério demais do que deveria, né? Os anos 90 ele realmente assim, teve muita viagem, né, com Superman elétrico e outras coisas malucas, mas realmente foi quando o quadrinho tentou ser muito, sei lá, científico ou tecnológico demais e acabou perdendo um pouco daquele frescor juvenil das histórias em quadrinhos que os próprios gênios dos anos 80 que fizeram as histórias pesadas, como o Watchmen, né, o Alan Moore e o Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas, respeitavam ainda essas histórias, né, mais leves assim. Não quer dizer que tu necessariamente precisa ser só de um estilo por causa que a época está pedindo aquilo, né? Não, tu pode flertar ali entre muitos temas diferentes e muitas formas de abordar os quadrinhos, que não apenas essa forma séria que se levava nos anos 90, né? Eu acho que talvez o que tenha acontecido de repente só vai se resolver muito recentemente, assim, já nesse processo dos filmes da Marvel e coisas do tipo, é justamente isso. O Alan Moore, o Frank Miller e esse pessoal lá dos anos 80 que mostraram que o quadrinho podia ser também uma coisa séria, apontaram um caminho possível. E o que aconteceu é que isso fez sucesso e deu certo e acabou sendo encarado como o caminho, né, em vez de mais um caminho. E talvez o que tenha faltado à época fosse alguém da linha do que Sérgio Aragonés faz aqui, né? Que mostra que conceitos que acabam sendo, se tu parar para analisar, sendo absurdos, né? Só que também, por outro lado, há lições que não foram aprendidas, né? Por exemplo, aqui ele fala quando determinados heróis estão juntos lá e o vilão vem. E daí o vilão diz, não preciso me preocupar em enfrentar vocês, porque eu sei que sempre que tiver um monte de herói junto, vocês vão ter que lutar entre si. E isso a gente vê até hoje, né? O exemplo mais recente é o filme do Batman vs Superman, que fica bem claro que em determinado momento, a gente vai ter que arrumar uma briga entre vocês. Então vocês brigam aí, depois a gente continua o filme. O que se destaca aqui entre as duas histórias é que no caso da DC tu tem realmente parece assim que tu tem uma grande homenagem à história da DC, né? E no caso da Marvel aqui é meio que uma ideia de fazer uma gozação, e para não se tornar muito parecido com o primeiro volume, ele acaba bolando ali um vilão totalmente inesperado, né, por assim dizer, que é o gêmeo oposto, né, o gêmeo vilão, o gêmeo maligno do Aragonés, né, assim, então ele nesse sentido realmente ele tem uma sacada interessante que foge bem, né, da DC, só que ele acaba no caso da Marvel não sendo
uma homenagem assim, à editora, ela é mais uma trama rocambolesca em formato de paródia, que é o formato clássico da revista Mad, né? Quem já leu a Mad alguma vez sabe que a revista realmente é calcada nessas homenagens e de paródias a filmes e cultura pop em geral, filmes, quadrinhos, né? Literatura. E principalmente o lado político, né, que indiretamente ainda está presente aqui na saga, né, uma gozação um pouco assim com a situação que ocorre nos Estados Unidos. A gente vê as cenas das ruas, sempre tem um mendigo, sempre tem violência, se alguma coisa acontecendo. A política está presente assim, mas na verdade a homenagem dele é para as duas editoras, né, para DC e para Marvel, só que no caso da DC parece que ele acerta mais, né, essa homenagem fica mais evidente, e no caso da Marvel fica meio parecendo uma redundância do primeiro volume da DC. A sensação que eu tenho, não sei como isso se deu efetivamente, mas a sensação que eu tenho é que ele escreveu a Sérgio Aragonés Destrói a DC, e em determinado momento alguém sugeriu, vamos fazer uma da Marvel também, assim, e entrou no pacote e ele fez também. É assim meio... E ele próprio tira um pouco de sarro disso, né? Ele fala no final quando ele não sabe o final que ele vai dar para a revista, e ele inventa essa coisa do irmão gêmeo malvado, e o Hulk traz o desenhista para dentro da história. Em determinado momento ele até fala que coisa mais clichê, né? Pior do que isso, só se no final descobrisse que foi tudo um sonho. E aí efetivamente é tudo um sonho do Mark Vanier. Então ele próprio tira um pouco de sarro disso, né? Mas a impressão que eu tenho é isso, talvez seja uma das únicas coisas que a da DC é melhor do que a da Marvel, mas o que me parece é isso, é que ele fez o da DC e aí aproveitou, gostou da ideia, o pessoal gostou, então vamos fazer um da Marvel também. E a gente fica por aqui e volta no próximo Entre Linhas e Balões. Até lá!